Oi, Júlia, boa noite, como estás? Bom dia, né? Ou boa tarde ou boa noite. Estou gravando à noite, mas você pode assistir de dia, de manhã ou à tarde, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as suas primeiras redações, né? E principalmente quando é questão da norma padrão, quanto às regras gramaticais em si, né? E o primeiro tema, né, que você me enviou foi posse de armas de fogo no Brasil, direito à liberdade ou ameaça à vida. Esse tema, né, bastante social, bastante atual realmente, e em que você mais melhorou, né, nas últimas redações em relação às primeiras, é que você está, não é argumentando mais, porque você já argumentava muito bem, é a questão do aprofundamento, que é justamente a parte que a maioria acha mais instável, né? Que é a parte em que a maioria é mais instável, que é quanto à argumentação, já que ninguém tem facilidade em todos os temas e acredito que também ninguém tenha dificuldade em todos os temas existentes possíveis, né? E a parte do tema, quando você perdia, ou perde, justamente vai ser por causa da argumentação, né? E a sua a primeira nota que eu atribuí à sua redação, a sua primeira redação foi 760. E na última, você já tirou, né, nas últimas 880. Então, o que é mais. Acredito que o que seja mais. Maior dificuldade realmente seja a argumentação, porque dá, acho que maior ansiedade também, né, nas pessoas por haver essa instabilidade, já que dependendo do tema, né, a pessoa tem mais dificuldade do que outros. Eu vou enumerar, primeiro quanto à argumentação em si, em relação às causas e consequências, né? Geralmente a maioria é melhor nas consequências do que nas causas, né? Não que seja obrigado colocar causa em redação, mas é importante colocar alguma algum aspecto que mostre um posicionamento, né? E esse posicionamento muitas vezes aparece justamente por meio da, da causa, né? E a maioria acha menos complicado, né? O mais prático pensar em uma causa de situações sociais, né? Então, é importante justamente atentar, né, principalmente para questões como essas, né? Deixa eu ajeitar aqui melhor. Eu acho que já estava bom, né? Mas para aparecer meus mascotes ali em cima, né? Meus 4 mascotes de pelúcia. E a questão, então, de pensar em por que certo comportamento, né, demanda menor preocupação social, sendo que deveria haver maior preocupação social quanto a isso, né? Então, por exemplo, por que muitos maridos e namorados agem de forma violenta? E a respostas possíveis a essa pergunta servem para tudo quanto é tema sobre violência em si, né? Então já agrega mais até para ajudar em outros temas, né? Então, importante, né? E essas marcações em verde, né, para haver um treino maior ainda quanto a isso, quanto a esse encadeamento de ideias e aprofundamentos possíveis. Mas na argumentação você foi a parte que você melhorou e com isso no tema também, né? No caso as duas partes. Então, quando a pessoa perde 80 pontos na argumentação, tira 120, não tem como a pessoa receber 200 no tema. Mas quando a pessoa recebe 160 na argumentação, a pessoa pode receber 200 no tema.
Então, quanto à norma culta, a norma padrão em si, que eu queria adentrar agora. Por quê? Vamos ver aqui. Ó, a Constituição é com inicial maiúscula, né? Lembrando, Constituição Federal, o F de federal também é maiúsculo. Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988, cidadã também é com C maiúsculo. Já se colocar Constituição Brasileira, brasileira não é maiúsculo, brasileira é minúsculo. Né? E questão de acento, né? O tem, né? O tem, ele não recebe acento agudo no singular, não recebe nenhum acento. E no plural ele recebe o circunflexo. E palavras com duas sílabas terminadas em, como contém, né? Advém, apresentam no singular acento agudo e no plural circunflexo. Então, acento grave em si, uso de preposição em certos contextos, uso de vírgula, principalmente quando orações ou termos sem verbo que tenham sentido de adjunto adverbial devem aparecer com vírgula depois e entre vírgulas caso estejam deslocados. Então, é o mesmo caso de conjunções em si, né? Dessa forma, por exemplo, se aparecer no início de frase, vírgula logo depois. Se aparecer no deslocado, né, no meio da frase, ou sem aparecer no início nem no final da frase, deve aparecer entre vírgulas. Né? Então, há essas questõezinhas, né? Acento agudo, né? Cuidado. Muitos que têm, que não colocam acento agudo em palavras porque não revisaram aquele texto. Né? Revisar o texto, eu acho que detecta principalmente concordância nominal, ou concordância verbal, e acentuação. Principalmente o acento agudo, já que o acento grave realmente a maioria tem mais dificuldade. Né? Então, uma revisada na redação não resolve tanto quanto o acento agudo, acento grave, acredito. Mas quanto ao acento agudo já resolve mais. Acento agudo, acento grave. Pontuação é mais vírgula realmente. Quando aparece alguma citação, né, alguma referência ao que alguém disse ou escreveu, tem que colocar entre aspas. Né? Assim como título de série, filme, livro, música, poema, crônica, conto, deve aparecer também entre aspas. E ministérios, né, o nome de órgão em si, ministério, o nome do órgão do ministério inteiro deve aparecer com iniciais maiúsculos. Se o nome do órgão é Ministério da Segurança e Saúde Pública, o M de Ministério, o S de Segurança, o S de Saúde, o P de Pública devem aparecer com iniciais, com inicial maiúscula. Né? Então, tá essas questõezinhas, né? E acho que tá bem iluminado, né? E coesão, não colocar o pois em início de frase, né? Assim como não colocar o mais sem i, com ideia de oposição, nem o e em início de frase. Seria, se for colocar de adição no início de frase, por exemplo, colocar o além disso. Né? Creio que são esses. Essa foi mais da primeira redação, né? Da segunda redação foi também acento grave. Quando colocar, né, não só, não somente ou não apenas, logo depois colocar mais também, né? Não apenas isso, vírgula, mas também isso. Colocação pronominal. Apesar de haver vários casos, os que mais aparecem em redação são o quando, o não e a palavra que. Esses três eles atraem pronome oblíquo. Então, não é quando observa-se, é quando se observa.
não é quando, não é não se, não é não analisa-se, é não se analisa, né? Então essas questões, né? E a vírgula em si, principalmente as marcações mais recorrentes foram de adjunto adverbial. Vírgula, acharem informal, então procurar colocar considerarem, né? Procurar colocar dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo depois com vírgula, né? E não repetir termo em uma mesma frase, como que, né? Não repetir esses termos e não repetir palavra em si, substantivo, advérbio, adjetivo, verbo, em um mesmo parágrafo. Honra padrão. Ministério dos Direitos Humanos, o H de humanos também é maiúsculo. E da cidadania, o C de cidadania é maiúsculo. Através é com Z, olha só. É com S. É com S com acento agudo no E. Mas, quando através não tiver a ideia de atravessar o tempo, por exemplo, através das décadas, através dos séculos, não usar. Ou quando estiver com a ideia de atravessar o espaço, o que é um contexto que não costuma aparecer em redação. Mas em algum desses sentidos, só usar o através em algum desses sentidos. Do contrário, usar por meio de. Tá. Aqui. As outras foram mais esses desvios mesmo. Já conforme esses que eu falei agora. Constituição também. Uhum, tá. Errônea, que é errônea e não errônea. Não sei se apareceu, é viés. Viés é com S, igual através, né? Através e viés são com S. Não colocar vírgula após o somente assim. Se for escrever apenas assim, aí tem vírgula. Mas se for escrever somente assim, não tem vírgula. Ó, ideia de tempo. Ideia de adjunto adverbial, né? Desde a revolução tecnológica, demarcação temporal. Então, colocar vírgula depois. Ou se for colocar, não colocar no início, nem no final de frase, colocar entre vírgulas. Nomeia ou denomina, né? Denomeia não existe. Negligência tem acento, mas negligenciados não. Então tem que olhar também a sílaba mais forte, né? Negligência. Aí recebe o circunflexo no em, mas negligenciados. Se tivesse acento, teria no A. Negligenciados. Mas não tem acento. Então também não pode ter acento no E. Porque senão seria a pronúncia negligenciados. Artigo, quando é artigo da Constituição, né, de algum documento, o A é maiúsculo, cujo o qual também não se coloca, ou coloca o qual, a qual, os quais, as quais, ou coloca o cujo, lembrando que cujo é apenas com o sentido de posse, né? Devido a costuma ter acento grave, né? Tem acento grave quando a palavra depois é feminina, né? Devido à falta. Aí seria com acento grave, né? Não há vírgula depois de assim como, nem depois de bem como. Foram essas questões. A discriminação é transformar, fazer com que não seja considerado crime. Discriminação é quando uma pessoa ofende outra, né, por não aceitar, por não respeitar, por questões de estereótipos em si, né? Então, há essas questõezinhas. E atualidade, usar apenas quando há referência de tempo passado anteriormente.
senão é considerado clichê. Então, se não houver referência ao passado anteriormente na redação, não precisa ser no mesmo parágrafo, então utilizar contemporaneidade, né, em vez de atualidade, ou moderno em vez de atual, né, e variando assim, né. E cuidado para não repetir palavras em o mesmo parágrafo, né, no caso principalmente substantivos. Capital P não é mudo, assim como opinião, né? Muitos colocam P mudo em opinião, mas opinião tem um I depois do P. Tomadas é considerado informal, exceto se for no sentido de beber. Então, poder colocar medidas precisam ser promovidas, né? E questões assim. Creio que é isso, então, né? Norte-americana tem hífen, né, no meio. Porque é referente à nacionalidade, e o N e o A são minúsculos, né? Quando vier um verbo no infinitivo depois, deve separar a preposição do pronome, apesar de ela não retratar, certo? Então são essas questões, espero que tenha auxiliado. Esse é o primeiro vídeo, né? Depois eu envio mais, e vou enviar para você, né? Entregar a você materiais como esse, né? 200 desvios de norma padrão, também essa revista, Sofia, para ajudar muito em argumentação, e escreverei parágrafos com os seus desvios para identificarmos juntos. Beijão, abração, obrigado pela confiança e até mais, Júlia.